Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, levar até sua casa informações que são agregadores de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Sem mais delongas, está aqui o Orlando do meu lado, figura especial. Vamos abordar, que nem foi há uns 60 dias atrás, a questão do descomprometimento com a drogadição por parte dos órgãos públicos e o alerta às famílias. Agora está aí o carnaval no outro mês, passou agora no final de ano, e muita gente que tem uma tendência nessas épocas é que se joga de vez e cria o problema para si e para os outros de entrar no mundo das drogas lícitas, como é o alcoolismo. Então seja bem-vindo. Você está bom, meu querido? Tudo tranquilo, na paz. Que nem eu, né? Esperando para ver o que vai acontecer, né? Vamos ver, né? Estamos aqui, né? Desconfiando de tudo. Sempre. Né? Vamos lá. Professor, saúde, meu amigo aqui. Quero saudar meu amigo Orlando, uma pessoa que eu valorizo bastante, de quem aprendo Obrigado. sempre uma série de coisas, um cidadão comprometido com um monte de causas importantes. E hoje vindo aqui falar de um tema fundamental para o desenvolvimento da sociedade, que é o tema da drogadição e de políticas públicas ligadas a isso. É um daqueles temas que a gente fala pouco, mas precisa discutir mais. Então, parabéns, seja muito bem-vindo, Orlando. Quero saudar você, Benito, e agradecer pela parceria com o programa Cidadania Ativa da Universidade Federal de Rondônia, que permite a minha presença aqui, e também dizer um oi especial para a Thaís, uma guerreira de causas sociais aqui, que tem se destacado no nosso estado de maneira bastante positiva. Saudar também o Eudes, que cuida da qualidade do programa. Então fique com a gente ao longo desse programa de hoje. Thaís. Orlando, prazer imenso ter você aqui em nosso programa para falar desse assunto tão importante, né, que envolve tantos jovens, né, tantas pessoas, e entender essa questão complexa e falar um pouco sobre a criação do nosso Conselho Municipal de Drogadição. Espero que em 2019 realmente isso saia do projeto, do papel, que o nosso prefeito se sensibilize e realmente faça a assinatura desse projeto. A vocês de casa agradeço mais uma vez a sua audiência e ao meu amigo, colega aqui, professor Dr. Josenir Detoni, também que tem contribuído com o nosso trabalho aqui há algum tempo e com certeza enriquece aqui a nossa bancada. Muito obrigado, professor. Obrigado a você. Beleza. Eu vou chamar a nossa vinheta e hoje, quando nós começarmos essa conversa, agora me ocorreu, eu quero falar também da questão, uma coisa que ninguém mais presta atenção, mas que ainda está muito presente, a questão do cigarro, né? Aqui em Rondônia tem pouco menos, mas no mundo todo ainda se fuma muito. E é uma coisa que eu achei... as pessoas começam a beber, começam a fumar. Também tem isso. Começam a fumar. É uma coisa interessante qual é o elo que tem isso? E aí se fuma, já daqui a pouco está fumando haxixe, maconha, etc e tal, né? A maconha, inclusive, provavelmente vai ser liberada esse ano de 2019, mas pelo menos as drogas mais fortes, como o crack, por exemplo. E essa tem uma dependência fantástica. Uma vez de consumo basta para criar uma dependência. Bom, no próximo, depois da vinheta. Por favor, Eudes. Orlando, todo final de ano a gente traz esse alerta aqui no programa, né? Eu estou tentando... A gente só dá umas roupagens diferentes, né?
Mas a gente vai chegar nas políticas públicas que não tem, né? O professor mesmo é um dos defensores, né, dessas políticas públicas. A minha mulher eu nem falo, porque se tiver um conselho, ela está lá no meio, né? Ela tem que ser em tempo integral militante de causas sociais. Eu vou te falar, eu tenho uma mulher especial nesse aspecto, né? Não vou nem discutir. Pensa uma mulher militante. Aí uma dificuldade social, ela estará lá no meio. Né, dona Thaís? Ainda bem que eu ganho bem por nós dois, né, meu amorzinho querido? Né? Tá bom. Né? Tem cara que sustenta a mulher para ela ficar em casa cuidando dos filhos. A minha ainda leva os filhos para a militância social. Né? Mas eu continuo sustentando. Olha aí. Educação vem de casa. Pô, lá em casa a educação é bruta, cara. Ô, Orlando, você já teve problema com drogadição? Sim, tive. Não é o melhor lugar para se falar essas coisas, mas assim, eu acho que você pode falar, não digo da sua experiência, mas a partir de você, as barreiras que você encontra e como se supera isso. Se ficar à sua vontade isso, tá, meu querido? Tranquilo. Bom, na verdade, eu passei por uma fase da minha vida onde eu tive a oportunidade de conhecer, me encantar. A bebida alcoólica, durante alguns anos, tive uma convivência bastante intensa com a bebida alcoólica. Tive a oportunidade de ser criado numa casa de família que não se consumia bebida alcoólica e nenhum outro tipo de droga. Mas a partir da minha expectativa de juventude, experimentei, gostei e passei a utilizar de uma forma bastante intensa, muito rápido. Os profissionais da área de saúde, os cientistas, dizem que o critério para que alguém possa ficar dependente é meramente lotérico. Eu tinha todas as circunstâncias que eu não tinha nem acesso, nem cultura, nem informação, nem pessoas próximas que consumissem bebida ou outras drogas. E eu participava de atividades esportivas, estudava, fiz vestibular com 17 anos para engenharia elétrica na Universidade de Brasília. Tinha uma vida dinâmica bastante, tinha uma família que tinha uma capacidade econômica boa, meu pai tinha lojas. Então ganhei o primeiro carro com 18 anos de idade. Não tinha essa questão nem financeira e nem de cultura. Então era uma coisa bem distinta, porque as pessoas às vezes associam o problema do alcoolismo, o problema da drogadição é porque é família pobre e miserável. Não foi o meu caso, como não é o caso de milhares que infelizmente têm ainda a atividade do consumo das drogas lícitas e ilícitas. Passei uma fase completamente desorientado, sem saber o que era, até porque a sociedade ela trata o assunto com uma questão moral. E é mais do que provado pela ciência e pelos grupos comunitários que tratar pela questão moral é perder tempo, dinheiro e perder seres humanos. Porque você perde tempo, perde dinheiro, perde famílias, a economia perde, o Brasil perde e a questão moral não resolve. A questão religiosa também, em parte, a sustentação da espiritualidade é fundamental, mas ela também não dá resposta. Ela dá resposta para alguns, como todas as organizações, elas têm que estar abertas, porque às vezes a pessoa não se identifica com uma área científica, mas pode se identificar com uma igreja, pode se identificar com um grupo comunitário de autoajuda, enfim. E a sociedade ela tem esses entes que estão à disposição. Diante desses fatos, eu tive a oportunidade de ser convencido por um amigo para conhecer uma determinada organização. Depois de passar por várias privações morais, financeiras, econômicas, fugas geográficas, ou seja, viajar muito, sair de um lugar para outro, sair do ambiente de casa, do ambiente da minha cultura, conhecer o mundo a partir da necessidade de querer desvincular daquelas relações que eu tinha, porque era essa a ideia de quando eu saía de um local para o outro. Eu vou desvincular daquele ambiente, porque eu não estando naquele ambiente, eu encontro um novo ambiente
e faço uma nova carreira profissional, uma nova carreira de vida. O que eu não sabia era que eu, como portador de uma doença chamada alcoolismo, a situação estava comigo, porque eu chegava num determinado local, desenvolvia realmente uma nova dinâmica de relacionamentos, parava um tempo, depois eu voltava àquele ambiente por vários motivos. Um era a saudade, que eu criava todo um mecanismo para poder justificar, já que eu não tinha essa compreensão. Por que eu volto? Porque a minha grande dor não era parar, porque eu conseguia parar determinados espaços de tempo. O meu grande problema era como é que eu consigo permanecer parado. Esse era o dilema. Porque quando eu parava, eu conseguia resgatar tudo muito rapidamente. Eu fui muito bem treinado para ganhar dinheiro, muito bem treinado para poder conviver muito bem em sociedade. Eu tive uma família exemplar nesse sentido. As minhas relações sociais muito saudáveis, como são até hoje. E diante desse fato de não saber o porquê que eu voltava, o porquê que eu interrompia aquela parada e chegava um momento que eu começava a agonizar e acabava ao retorno. E aí eram perguntas que eu não tinha resposta. Eu sabia que estava tudo errado. Até porque, diante do exercício do consumo de álcool, eu não queria criar nenhum vínculo de perguntas e respostas, até porque os meus mecanismos de defesa eram muito acentuados. Eu não aceitava que ninguém criticasse. Sempre me defendia dizendo que eu fazia aquilo com o meu dinheiro e era problema meu. Mas a partir do momento que eu parava e que eu fazia um inventário, que eu dava uma olhada nas coisas que eu havia feito, que eu não tinha sido treinado para ser feito, nada daquilo cabia na minha criação, na minha educação, na minha cultura, na minha formação, eu entrava em pânico, entrava em depressão, chorava escondido. Eu ficava numa situação completamente debilitada emocionalmente, espiritualmente, sem vínculo nenhum. Mas consegui resolver. A partir de grupo de autoajuda eu consegui chegar a permanecer e hoje eu tenho resposta de muitas coisas que eu não tinha. Então, é fundamental as pessoas que estão ouvindo entender que, primeiro, não há nenhum caso perdido. Porque eu fui, até um determinado momento, criando uma compreensão de que eu era o caso perdido da família. De tanto falarem de forma moral, de forma de pressão social, de um lado e do outro, um lado que queria que eu bebesse, um outro lado que me intimidava para poder não beber, porque as pressões sociais elas são muito fortes. Se você para de beber, você virou crente, você virou isso, você virou aquilo. Se você não para de beber, você é o cara que não sabe viver, você não sabe tomar uma e ficar só nessa, você não consegue controlar. Então, as pressões sociais, elas vêm dos diversos atores da sociedade. Eu tinha que descobrir qual era aquela que, de fato, me interessava para ver uma vida plena, com qualidade de vida. Demorou alguns anos até chegar a isso. Então, aquelas pessoas que, porventura, passam por um processo do se perguntar, o day after, né? O dia depois da ressaca, a semana depois da ressaca, por que eu gastei o meu dinheiro? Por que eu não consigo conviver em harmonia mais com a minha família? Por que a minha esposa fica cobrando o meu esposo? Essas pessoas devem procurar as várias organizações que tem na sociedade. Do ponto de vista da ciência, eu digo que o CAPS é um bom modelo. Ele tem ali algumas respostas. Do ponto de vista das empresas, muitas empresas têm a sua área social, tem a sua área de segurança no trabalho, tem a sua assistência social, que pode ser os psicólogos, psicólogas profissionais na relação do trabalho, podem dar uma condução boa. E ainda assim, a sociedade ainda oferece os grupos de autoajuda, tem Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, tem familiares, grupos para familiares de Alcoólicos Anônimos, os Alanons, tem os grupos familiares de Narcóticos Anônimos, os Naranons. E como esse final de ano, né,
Natal, Ano Novo, chegando aí o Carnaval, são períodos de bastante intensidade nos danos que isso afloram nas famílias, aquele jantar do Natal que acabou em confusão, aquele jantar do Natal que acabou nas vergonhas, né? Aquele pedido da esposa, não bebe só hoje, e aquilo descambou para aquilo que não se esperava. Essas pessoas que passaram por esse processo do Natal e do Ano Novo, elas devem buscar essa ajuda. Elas têm que buscar. É impossível alguém resolver sozinho. Não adianta ficar com vergonha em casa, não adianta evitar os contatos sociais, eu não vou mais na festa A, não vou mais na casa de fulano, porque você estará só adiando o problema. Então, a melhor forma de resolver o problema é enfrentar esse problema de frente. A negação do problema faz com que milhares de crianças façam evasão escolar. Porque essas crianças que estão vendo o tumulto do ambiente doméstico, elas não têm a menor capacidade de pensar na sala de aula. E muitas vezes elas são acusadas de que não conseguem aprender. E eu digo porque a Federação das Indústrias de Rondônia, junto com um comitê que está organizando uma discussão sobre o alfabetismo, o combate ao analfabetismo, demonstra claramente que o índice de evasão escolar é muito alto em Rondônia. Mas é muito alto e não se detalha os porquês. Eu acredito plenamente que uma das possibilidades e das hipóteses bastante fortes é a capacidade de uma família destruir essa vontade do aluno continuar na sala de aula. Acho que é um viés que tem que ser analisado. Bom, agora o professor comenta. Antes de mais nada, quero agradecer profundamente o Orlando pelo seu testemunho pessoal, um testemunho que edifica muitas pessoas. Muito obrigado, Orlando. Isso só faz aumentar o meu respeito com relação a você. O Orlando destacou algumas abordagens com relação ao tema da adicção a drogas, o vício com relação a drogas. Uma abordagem muito tradicional e já antiga é a abordagem religiosa, a abordagem moral. Então, dizer que quem tem esse tipo de problema não tem Deus no coração, é uma pessoa que tem coisa com demônio e coisas assim, né? Então, é literalmente endemonizar quem já tem problema, né? Segundo, a questão da moralidade, é dizer, não, é só gente safada que desenvolve vício, né? Então é uma falta de vergonha na cara. É uma resposta muito fácil, mas na prática o que nós vemos é que existem muitas pessoas trabalhadoras, responsáveis por uma série de coisas, mas que não conseguem superar essa limitação do vício. Então essa resposta moral, religiosa, ela não consegue dar conta do fenômeno, né? Há uma outra abordagem que é a abordagem da segurança, né? De dizer, militar mesmo, dizer que isso tem que botar na cadeia, tem que prender mais, tem que atuar mais policialmente na questão, né? E esse modelo, a gente está vendo, não funciona. Até hoje não tem funcionado, é enxugar gelo. Até que se chega a um novo modelo de compreensão deste fenômeno, que é o modelo da saúde, é entender a adicção a drogas, a álcool e outras drogas como uma doença, como um problema de saúde. Isso é muito importante, primeiro, porque já tem comprovação científica. Segundo, porque isso auxilia uma coisa elementar que o Orlando destacou, que é o pedido de ajuda. Se você é visto como um vagabundo, como alguma coisa assim, você não quer revelar seu problema porque não quer pedir ajuda, porque você vai ser visto como um vagabundo, né? Agora, se a sociedade começa a entender, e a ciência já comprova, que se trata de uma doença, então as pessoas ficam mais predispostas a procurar ajuda quando você está doente, né? Então esse é um elemento importante, abordar a questão das drogas desde uma perspectiva de saúde pública. Nesse sentido, Thaís, uma novidade, né? Já existe o Conselho Municipal de Política sobre Drogas desde 2010, se não estou enganado a data, né? O Orlando foi conselheiro fundador, eu fui conselheiro fundador, o James e outros amigos, outras pessoas, família Roseta tinha assento, estava bem estruturado
Começou no governo do Roberto Sobrinho, depois no governo do Mauro Nazif isso foi se perdendo, tivemos umas reuniões iniciais, depois se perdeu, e com o governo agora municipal do Hildon Chaves, eu pessoalmente falei com ele, falei com o secretário várias vezes, e já existe o conselho. Mas ele já está instituído. Já está instituído, já, a legislação está toda... O que precisa? Renovar os conselheiros, porque os conselheiros perderam seu tempo de mandato. Precisa isso. É exatamente isso. É só isso que precisa. E aí a minha pergunta aqui, não é apenas para o Orlando, mas se ele quiser falar, é para a sociedade, por que é que o município não renova os conselheiros do Conselho Municipal de Política sobre Drogas? Será que droga não é um problema do nosso município? Será? Tá certo? Que interesses estão por trás que não fazem com que impedem, digamos assim, o funcionamento do Conselho Municipal de Política sobre Drogas? Deixa a Thaís se manifestar antes. Eu fico triste, né, com esse tipo de saber que existe uma instituição que já foi, né, tem todo um processo para se criar, né, já tem, e a coisa não andar. A droga, ela está no nosso meio, ela leva outros caminhos, das vezes, da violência, né? Porque a pessoa não está bem, a depressão. Então, são várias coisas que estão ali, são vários atores, na verdade, né? Que influenciam numa pessoa chegar a um ponto de se drogar. E aí nós temos uma ferramenta que poderia estar auxiliando, que poderia estar trazendo recursos, Thaís, sabe? Porque tem uma série de recursos federais que podem ser acessados se houver o fundo municipal, o conselho municipal e essas coisas. Então, estamos perdendo dinheiro para tratar desse problema por incompetência ou por falta de cuidado da prefeitura com relação a esse tema. O que me preocupa e às vezes me chama muito a atenção é porque às vezes o gestor ele não se preocupa, ele se preocupa, eu vou criar um fundo, vou ser obrigado a colocar dinheiro lá. Mas existem outros meios, como você acaba de dizer, que a gente pode buscar recursos federais e a gente precisa trabalhar com a conscientização, né? Aí, além dessa conscientização da organização, da sociedade civil, do conselho, a gente também precisa reforçar isso nas escolas, né? Então, cadê o planejamento, cadê o plano para esse tipo de ação? Então, a gente precisa melhorar. Em 2019, a gente precisa refazer e mudar esse nosso cenário. Eu vou chamar o intervalo comercial e você responde a eles na volta, tá bom, Orlando? Tranquilo. Jogo rápido, é num lá, outro cá. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. Com a Portaria.com, você dispensa o uso da chaves ou tag e permite ao morador ter acesso rápido e seguro ao seu condomínio. Através do QR Code, moradores, colaboradores e prestadores de serviço otimizam sua entrada e saída com muito mais segurança. Penetras nunca mais. Com o sistema Portaria.com, pessoas indesejadas ou não convidadas ficam de fora das suas festas e confraternizações. Você envia o QR Code para cada convidado, permitindo a entrada somente de quem você quiser. QR Code Portaria.com. A segurança em evolução. O melhor sistema de portaria remota do país, já em Porto Velho. Mais segurança e agilidade para o seu condomínio.
Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Sem mais delongas, nós só temos mais 4 minutos para encerrar o programa, então... Eu vou ser bem objetivo, então, em relação ao Conselho Municipal de Política sobre Droga. Primeiro que eu acho que a administração de um prefeito, ela é burra quando ela não faz uma discussão. Porque não há competitividade entre o que o Executivo faz, os vereadores fazem também, e o Conselho Municipal. É tão burra a ideia porque as UPAs e o Hospital João Paulo II estão lotadas de pessoas dando despesa para o imposto, em relação ao número de pessoas que se acidentam alcoolizadas ou drogadas. Se tivesse o fundo, a gente teria recurso para fazer campanhas, até porque se a gente pegar aqui de novembro até agora, a lei, por exemplo, a blitz da lei seca deve ter pego mais de 1.000 motoristas infratores. Quantos milhões de multas foram gerados aí? E por que não tem o fundo? Parte desse dinheiro não é revertido em campanha. Perfeito. Então, o empresário que não quer fazer discussão é um empresário burro. Por que ele é burro? Porque ele treina um trabalhador 10 anos e cada 10 dólares que ele gasta treinando esse trabalhador, ele gastaria um para recuperar, ao invés de correr o risco de contratar um outro, treinar 10 anos e depois, em 10 anos, ter que mandar o cara embora, porque é o melhor do estágio do profissional, é quando ele está 10 anos na empresa, aí eu tenho que mandar o empregado embora. Então, a questão não é discussão moral, a questão é discussão de dinheiro. O meu dinheiro, do senhor que está aí, está sendo jogado fora. É melhor empregado se for empregado. O conselho, ele não é negócio de ONG. A gente tem que tirar essa noção de que a questão é coisa de ongueiro, o pessoal de ONG que quer conselho. Não, o senhor empresário, o senhor administrador público, o senhor está jogando o nosso dinheiro fora quando o senhor treina um profissional e joga ele na rua para a Previdência Social. Por isso que a Previdência Social está arrombada. Porque quantos % de pessoas ficam 1 ano no hospital em tratamento porque caiu de uma moto bêbado? Um acidente dentro da cidade, segundo a Polícia Rodoviária Federal, alguns anos atrás fez, um levantamento de juiz, promotor de justiça, policial, polícia científica, os profissionais da área de saúde que esperam receber, SAMU, bombeiro, um acidente no perímetro da cidade custava R$400 mil para a sociedade. Se o camarada entrar e sair ligeiro do hospital, porque se ele ficar ocupando o leito do hospital muitos dias, esse dinheiro multiplica, fora as mortes prematuras, que é um absurdo. Nós estamos perdendo a produtividade do país, nós estamos precisando fazer produtividade e nós temos que mandar um trabalhador porque caiu do telhado bêbado, arrumando no final de semana, faz o churrasco e cai, ele vai para a Previdência Social e eu, como pagador de imposto, eu quero discutir isso. Eu pago 27,5% de imposto de renda, que é jogado fora. No Conselho, professor, no Conselho, Paulo e Thaís, no Conselho nós fazemos uma articulação entre essas partes. A articulação diz o seguinte: a Justiça multou um estabelecimento porque pegou um processo lá de menor bebendo. Vai para o Fundo Municipal, para a sociedade discutir junto com o poder público como é que a gente vai gastar esse dinheiro. Não adianta ficar falando em projetinho do governo para ONG e tal, para curar drogado. Nós não queremos curar drogado. Nós queremos fazer primeiro prevenção. Se a gente atacar a prevenção, nós vamos gastar muito menos com tratamento, correção, que o índice de chance é muito pequeno de usuário de droga. Então vamos fazer tratamento também, mas a gente tem que atacar a prevenção. E dinheiro não falta. Se o administrador ele for um pouco inteligente, ele vai dar voz às pessoas que têm um pouco de conhecimento.
Orlando, muito obrigado. Obrigado, Orlando. Obrigado. Estou satisfeito aqui com você hoje. Grande entrevista. Obrigado. Obrigado de coração, como sempre, tá? Muito obrigado. Dando tchau para ele. Orlando, uma vez mais, muito obrigado pelo seu testemunho e pelo seu conhecimento e atuação nessa área. O Estado deve muito a você por causa disso. Muito obrigado e muito obrigado a vocês que acompanham o programa. Obrigado, Benito e Thaís. Orlando, obrigada pela sua contribuição. Com certeza isso nos fortalece como sociedade, como pessoa. E a vocês de casa, mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência. E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.